falar um pouquinho do EnetBot, né? O que é o EnetBot, qual é o objetivo dele, porque a Braskem em si está trabalhando criando esse software, né, que a gente está chamando de EnetBot, e o nome vem até do próprio Empresas.net, que a maioria ou todos vocês conhecem o que seria, e o EnetBot busca justamente hoje, né, qual é a situação atual. Hoje, um profissional, para levar as informações ao mercado, ele gasta várias horas, simplesmente numa tarefa repetitiva que é imputar formulários, colocar dados dentro de um formulário, dados esses que ele, né, já estruturou, que ele já organizou, ele simplesmente é um copy and paste que ele gasta horas para fazer isso com, né, várias vezes ao ano, em vários momentos. O EnetBot, qual é a ideia do EnetBot? Eu vou fazer um fluxo com vocês. A ideia do EnetBot é o seguinte: o profissional ele já estruturou esses dados. Não existe razão nenhuma, né? Não existe razão nenhuma para ele ir lá fazer um copy and paste em outra interface. Então o EnetBot ele faz o seguinte: ele é um robô, né, até pelo próprio nome, que ele pega esses dados da forma estruturada que o profissional já deixou, que a empresa já deixou, o Itaú, a Gerdau, todos vocês, a empresa de vocês que estão aqui já estruturou, ele lê esses arquivos, ele gera um arquivo que é igual ao Empresas.net atual e o fluxo segue. Um tempo que você passaria aí semanas, você consegue operar em segundos. Eu vou dar simplesmente um exemplo com poucos cliques. A ideia do EnetBot é o seguinte: cada empresa associada da Braskem teria um login de acesso, né, terá um login de acesso. Esse login de acesso pode ser subdivisionado entre os profissionais da empresa. Então, existe um profissional administrativo que recebeu da Braskem esse login e acesso, e esses outros, cada pessoa vai ter as suas permissões, então ele vai entrar, pode clicar em entrar, fazer o login, entrar usando isso, pode clicar aí. A estrutura é basicamente a mesma do Empresas.net por razões para diminuir a curva de aprendizado do uso da própria plataforma. Clica ali no primeiro ícone do lado, no canto superior esquerdo. Isso, vamos usar o formulário cadastral aqui como exemplo. Então, a ideia antes, né, o formulário cadastral seria um exemplo básico, até é interessante utilizar ele porque ele é simples de entender, todo mundo conhece. A ideia, então, é o seguinte: temos um repositório, que é o nome que a gente está utilizando, que nada mais é do que... Abre agora aquela pasta que eu pedi para... Isso. Nada mais é... Clica aqui. Pode clicar. Pode maximizar a janela. Nada mais é do que, né, simplesmente pastas estruturadas que a empresa hoje já trabalha. Pastas estruturadas que dentro dela vão estar o quê? Vão estar o documento do Excel, vão estar o documento do Word, o PDF, tudo exatamente como a empresa hoje já trabalha. Então, volta aqui, pode voltar na tela. Então, a ideia é, como você, no EnetBot, clica aqui nesse cogzinho aqui, isso, pode clicar, a interface a gente busca atualizar e utilizar a mesma interação do próprio Empresas.net, clica banco atual, pode clicar aqui, clica em informações ao mercado. Então, basicamente isso seria o fluxo para você indicar onde é que está o seu repositório da sua companhia. A partir daí, você vai indicando para o próprio bot, né, onde é que está o nome empresarial, onde é que está, não precisa clicar, mas onde é que está o nome empresarial nesses ícones. Você vai ensinando para ele qual é a estrutura do seu repositório, né? Para evitar o quê? Para evitar repetições, para evitar, por exemplo, o nome empresarial, ele vai aparecer em diversos formulários. É um exemplo aqui básico, né? Você não vai precisar indicar toda vez que você for fazer aquele formulário o nome empresarial, não vai precisar indicar, por exemplo, o nome empresarial anterior. Todas essas informações terão uma única fonte de verdade, né? Um one source of truth, na própria plataforma. Depois de você escolher, então o próximo passo seria exportar, e pode voltar naquela pasta.
Então, voltando, vendo ali em relatórios estruturados, clica nesse relatórios estruturados, a gente informações em formulário cadastral, o segundo de cima, em cima, o segundo de cima para baixo. Isso. Então, ele exporta no próprio formato do Empresas.net. Então, você pode voltar por exemplo, ali o FSA, né, e o backup. Então, você exporta de volta para o Empresas.net, ele faz aquela crítica que todo mundo já conhece, indica, olha, de acordo com o anterior, isso daqui está errado, faz a crítica normal dele, ou você pode dar esse bypass e ir direto para seguir o fluxo. Então, qual é a ideia? Resumindo, o próprio NetBot. Todo esse trabalho de copy and paste, ele morre, porque você só utiliza o seu repositório, a sua estrutura, o seu modo de trabalhar que você já utiliza hoje. Então, em vez de ficar copiando e fazendo o copy and paste para o Empresas.net, você reutiliza ele, você entra aqui só para escolher, eu quero gerar agora o formulário cadastral, eu quero agora outro tipo de formulário. Então, eu seleciono. Se eu tiver alguma mudança de cultura, né, alguma mudança de estrutura mesmo, eu ensino o próprio NetBot, essa informação vai estar nesse arquivo, nessa linha, neste momento. Então, a próxima vez que você gerar aquele formulário, ele já vai buscar a informação, puxar a informação do local necessário, o local que você já ensinou, gera o FSA, gera o arquivo, né, de backup, dependendo do tipo de formulário, e você segue o processo. Então, todo esse tempo de preenchimento, todo esse risco também de errar uma informação, de estar errado, ou também toda essa perda de tempo de saber, ok, eu tenho 5 informações aqui sobre o mesmo dado, qual delas é a verdadeira, qual delas é a mais atual. Todo esse tipo de risco ele é, né, sanado com a NetBot. Então, esse é o NetBot, esse é o projeto da Braskem. Perfeito? Então, é isso. Obrigado.